Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu confesso para você que todas as vezes que eu leio o livro de Jonas, é um livro, porém, pequeno, mas com grande poder de palavra. E todas as vezes que eu leio essa parte, irmãos, essa palavra vem de contra, amém, a minha vida também. Porque por várias vezes, irmãos, precisamos ser exortados por Deus. Mas eu olho, irmãos, o que eu acho lindo na Bíblia, que a Bíblia, irmãos, ela não é um livro falso, não é um livro mentiroso e também não é um livro camuflado. Irmãos, eu vejo que a verdade de Deus, ela é tão sincera, que ela conta os dois lados da moeda. Irmãos, sabemos que quando nós lemos um livro de romance, por exemplo, ele só vai dizer algo sobre romance. Se nós lermos um livro de história, você vai ver que o livro de história, às vezes, se ele tem um fundamento, ele vai acompanhar aquele fundamento. Mas sabemos que a Bíblia, amém, um dos maiores fundamentos da Bíblia é a verdade, a salvação de Deus. Mas mesmo assim, ela não deixa também de dizer o pecado, a falha, as iniquidades ser humana, amém, que está escrita nesse livro. É como se Deus dissesse assim: vocês vão aprender qual é o caminho, qual é o meu princípio, a minha verdade, mas também você vai aprender o quanto o homem é falho, o quanto o homem é teimoso, o quanto o homem se corrompe diante da minha presença. É como se ele dissesse: eu vou mostrar para vocês o caminho, a vitória, mas também vou mostrar para vocês os fracassos que aconteceu no decorrer do caminho. Quem pode entender, diga glória e aleluia. Irmãos, eu entendo que nesta noite o Espírito Santo ele vai ao seu encontro para te falar algo precioso para o seu ministério. A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: desce até a cidade de Nínive e proclama contra ela. Irmãos, sabe o que é isso? É uma ordem dada por Deus. Irmãos, Jesus, amém, Deus, ele não estava pedindo, ele estava mandando, era uma ordem. E eu entendo que quando ele recebe aquela palavra, amém, achando ele que conhecia Deus, disse: Deus, eu já te conheço, eu já sei que tu não vai matar aquele povo, eu já sei que tu não vai destruir aquele povo, porque o Senhor é rico em amor, é rico em misericórdia, e o Senhor jamais fará isso. Então eu não vou. A Bíblia diz que ele, amém, pega e desce até o porto de Jó, amém, pega o seu dinheiro e paga uma passagem e vai para Tarso, um lugar totalmente contrário. É como se Deus dissesse assim: olha, você vai profetizar lá. Mas ele disse: não, eu vou fugir e vou me esconder para lá. Irmãos, ele pega um caminho totalmente oposto da vontade de Deus. Irmãos, tem pessoas que acham que conhecem Deus. Eu sei que Deus não vai destruir e Deus não vai matar ninguém e ninguém vai morrer por causa disso. Eu vou fazer o seguinte: aquele povo tem malícia, aquele povo é rebelde, aquele povo é cruel, e eu não vou se meter com aquele povo. Eu vou pegar uma distância muito longe daquele povo. A Bíblia diz que ele entra no navio, amém, ele entra de fininho, irmãos, ele entra escondido. Mas para você entender melhor, um profeta, irmãos, naquela época, porque hoje não existe mais profeta, amém, porque missionário, porque, irmãos, existiu um tempo de um profeta na terra. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da misericórdia. Deus pode usar você no dom da profecia, você também pode profetizar, Deus pode te usar como profeta, mas você não pode ser considerado um profeta. Então eu vejo, irmãos, que ele sendo profeta, ele tinha uma veste de profeta, ele tinha um comportamento de profeta, ele tinha um jeito de profeta, mas ele disse: não, eu vou me camuflar, eu vou entrar de fininho dentro desse barco e ninguém vai me ver. Irmãos, agora eu te faço uma pergunta: será que com a unção que você tem, será que com o chamado que você tem, será que com a promessa que você tem, você vai passar desapercebido? É claro que não. A Bíblia diz que ele entra de fininho e vai, sabe aonde? Ele vai para o porão com pressa de se esconder, tentando se esconder de Deus.
começa a roncar, ele começa, irmãos, a dormir um sono profundo, ele começa a descansar. Irmãos, eu te faço uma pergunta: tanto lugar para dormir, tanto lugar para descansar, ele vai descansar, irmãos, na presença de Deus. Ei, eu quero abrir um parênteses aqui essa noite, amém? Não sei se Deus vai cobrar de você ou se já está cobrando, eu não sei se Deus está falando com você, não sei, mas de uma coisa eu sei: tem pessoas que deixam de ouvir a voz de Deus e vai dormir. Eu não quero saber, eu não quero mais orar por revelação, eu não quero mais orar por libertação, eu não quero segurar endemoniado, eu não quero mais orar para aquelas pessoas que estão enfermas. Eu quero te fazer uma pergunta: por que você para? Por que você desiste? Por que você não tem coragem de dizer a verdade? Quem pode entender, diga glória a Deus e aleluia. Bate palma e dá glória. Ei, quem dá glória a Deus? Preste atenção, o profeta está dormindo, o barco está em alto mar, amém? Tem coisa em nossa vida, irmãos, tem três coisas, amém? Tem uma coisa que vem de três maneiras em nossa vida, amém? E essa coisa é chamada turbulência. Tem turbulência em nossa vida que vem porque o diabo quer nos destruir, o diabo quer parar a nosso ministério, o diabo quer parar a nossa vida, e tem turbulência que vem em nossa vida, sabe por quê? Porque nós não temos escolha, porque não aprendemos, porque não sabemos ainda, e tem tribulação que em nossa vida, amém, que é o próprio Deus quem permite. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele faz se levantar uma tempestade, e aquela tempestade se levanta em alto mar, e aquele barco aonde o profeta está dormindo, ele começa a afundar, ele começa a afundar e trazer prejuízo. Sabe qual foi o prejuízo? Um dos primeiros prejuízos foi o medo de morrer, o medo de afundar. O segundo prejuízo, que eles teve que pegar os mantimentos e jogar em alto mar. Eles estão jogando em alto mar e a tempestade está aumentando. A Bíblia diz que aqueles marinheiros, eles começam a orar, amém? Cada um começa a recorrer ao seu Deus, e nada de, amém, de cessar aquela tempestade, e pelo contrário, ela vai aumentando. De repente, eles lembram de alguém que entrou no barco com veste de profeta, com jeito de profeta. Eles procuram aquele homem e não encontram. Diz: aonde está aquele profeta? Eles não encontram, até quando vai até o porão do barco, lá está ele dormindo no profundo sono. Acorda ele e diz: ei, por que você está dormindo? Por que você está dessa forma? Nós estamos afundando. Irmãos, quando ele acorda, ele já tem uma surpresa em que Deus já estava, amém, falando com ele de outra maneira. Preste atenção, Deus tem várias formas de falar conosco, Deus tem várias maneiras de falar com você. Quem sabe você está fazendo as suas próprias escolhas. Irmãos, eu fico tão triste quando eu vejo alguém que diz: eu sou guiado por Deus, a minha vida está na mão de Deus, mas ele mesmo manda nele. Muitas vezes ele não obedece nem a voz de quem é maior do que ele, de quem está acima dele, amém? Ele tem a sua própria escolha. Aí eu fico triste, sabe por quê? Porque eu sei que ele não está na direção de Deus, mas ele está na sua própria direção. Quem pode entender, diga glória a Deus e aleluia. Ei, o momento que ele está ali, irmãos, naquele barco, aqueles videntes, amém, que não eram homens de Deus, não tinham o Espírito Santo, eles jogam as cartas, eles jogam a sorte, e tudo que ele joga, aquela carta, aquela sorte, está acusando Jonas, amém, dizendo: Jonas, ele é o culpado dessa tempestade, ele é o culpado dessa turbulência. Aí foi até ele e disse: rapaz, o que tem com você? Nós estamos perecendo por tua culpa, nós vamos afundar por tua culpa, nós vamos morrer por tua culpa. Quem pode entender, diga glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando um profeta ou quando um líder deixa de ouvir a voz de Deus, não é só ele que perece. Aqui ficou bem claro que quando um profeta, quando um homem de Deus deixa de ouvir a voz de Deus,
não é só ele, amém, que perece, mas é toda a tribulação, é todo o barco, é todas as pessoas que estão envolvidas na vida dele. Sabe por quê? Porque se Deus não conta com ele, se Deus conta com você, você precisa aprender algo para a saúde, para a cidade ter saúde, para a cidade ir bem, para o seu bairro ir bem, para a sua casa ir bem. Você tem que obedecer e fazer a vontade do Senhor. Quem sabe você, meu irmão e minha irmã, está dizendo, mas isso não tem nada a ver, isso não faz sentido. Mas eu quero dizer algo forte para a tua vida que essa noite, se você deixar de obedecer o princípio, você paga por muitos outros e faz muitas pessoas perecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, imagine você ser exortado por quem não serve a Deus. Imagine alguém que ele serve um Deus de madeira, um Deus de barro, um Deus de ouro, olhar para você e dizer assim: nós não vamos perecer por causa de você, seu desobediente. Você desobedeceu a voz do seu Deus e nós não vamos perecer por causa de você. Aí Jonas não tem saída. A única saída dele é dizer a verdade. Realmente essa tempestade é por causa de mim, porque eu fugi da presença do meu Senhor. Tá, mas o que nós temos a ver com isso? Lança eu em alto mar, que vocês vão ver a bonança e a paz que vai vir sobre esse mar. A Bíblia diz que eles jogaram Jonas em alto mar e veio um grande peixe, guiado por Deus, tá? Porque tem vezes, irmãos, que a tempestade que você está passando, você pensa que é o diabo, você pensa que é o inimigo. Tem pessoas natural, tem pessoas normal, que ele não acredita que é Deus, ele não acredita que é o Senhor. Ele acha que aquela luta que ele está passando é a culpa do seu vizinho, é a culpa do seu amigo, é a culpa do pastor, é a culpa daquele obreiro, é a culpa do esposo, é a culpa do irmão, é a culpa da irmã. Mas eu quero te dizer uma coisa: muitas coisas em nossa vida é o Senhor que manda para que nós criemos estrutura, é para que nós aprendemos, para que nós tenhamos força, para que nós tenhamos coragem. Quem pode entender, diga glória a Deus e aleluia. Irmãos, o grande peixe bocanha Jonas, e a Bíblia diz que 3 dias e 3 noites ele fica no ventre daquele peixe. Irmãos, naquela agonia, imagine alguém que morre, mas não morre. Alguém que está embaraçado com as águas, com os alimentos que aquele peixe engolia. Imagine, irmãos, aquele peixe, no momento que ele estava quase a ponto de morrer, aquele peixe subia à superfície e tomava um pouco de oxigênio, e ele sobrevivia de novo, e aquele peixe mergulhava de novo. Imagine 3 dias e 3 noites, irmãos, no seio da morte. Por quê? Desobedeceu a ordem do Senhor, porque desobedeceu a voz de Deus. Quem sabe Deus, irmãos, tem colocado algo na sua vida, tem entregado algo para você, e você tem perguntado: meu Deus, eu não quero. Tem pessoas, irmãos, que ele limita o seu ministério. Você sabia que você limitando o seu ministério é a mesma coisa de você parar? Porque quando você limita o seu ministério, Deus, ele não pode agir na sua vida de forma plena. Quando você limita o seu ministério, Deus, ele não pode te usar como ele queria te usar. Por exemplo, eu não vou dizer isso, porque se eu dizer isso, fulano vai ficar com raiva de mim. Se eu falar isso, se eu falar aquilo, fulano nunca mais vai na minha casa. Ei, se você está preocupado com isso, muito melhor você preocupar com a salvação da sua alma. Porque se Deus entregou algo para você entregar, para você falar, e você não falar naquele grande dia, ele vai te brecar na entrada das mansões celestiais. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, tem pessoas que não têm coragem de apontar o dedo na cara de alguém. Não tenho coragem de falar de Deus para ele, porque ele é mais usado que eu, ele é mais forte do que eu. Ele, preste atenção, por mais pequeno que você seja, se você tem Deus na tua vida, você tem garantia no teu ministério. Não pense que você é
e para não fazer aquilo que Deus quer fazer através de você. A Bíblia diz que ali no fundo, no ventre do peixe, ele começa a orar. Primeiro ele ora para aquela tripulação, dizendo: não mata essa tripulação, Senhor. Amém? Porque se essa tripulação morrer, eu pagarei pelo sangue inocente que vão morrer pela minha culpa. E agora ele começa a fazer uma reflexão. Ele começa a se arrepender da besteira que ele fez. E Deus, quando olha lá de cima, sabe o que eu acho bonito na história do homem, irmãos? É quando Deus se arrepende. Ah, mas Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, essa palavra tem dois sentidos, porque arrependimento é de alguém que erra, e o arrependimento que a Bíblia está dizendo aqui é porque Deus se entristece, Deus desanima da atitude do homem. E quando Deus desanima da atitude do homem, Deus tem uma atitude, sabe do que? De conserto. É como se ele dissesse assim: eu sei que a culpa não é minha, mas eu vou colocar assim como a culpa fosse minha. Amém? E vou consertar aquilo que eles erraram, como se fosse eu o culpado. Ah, você está dizendo uma asneira, missionário. Amém? Jesus, quando estava sobre a cruz, a Bíblia diz que ele levou sobre si. Então levar sobre si significa chamar aquela responsabilidade para si mesmo. Ele chamou a responsabilidade de Jonas para si mesmo e fez um concerto com ele. Falou com o grande peixe, e amém, o grande peixe vomitou Jonas na cidade de Nínive. E agora, irmãos, é como se ele dissesse: Senhor, eu não esperava por isso, porque eu te conheço, eu sei quem é o Senhor. Bate palma agora. Irmãos, a Bíblia diz que ele chega ali com cheiro de honra. Amém, a sua veste toda molhada. Talvez alguém encontre ele e pergunta assim: você vem de onde? Amém, ele disse: eu vim de baleia. Amém, eu vim da minha terra para cá de baleia. Amém, a baleia, não sei se é baleia, né? A Bíblia não diz se é baleia, mas um grande peixe vomitou eu aqui. Porque a baleia realmente ela não consegue engolir algo grande, mas a Bíblia diz um grande peixe. E quando ele entra na cidade, irmãos, a Bíblia diz que ele tira aquela veste de profeta e coloca, amém, pano de saco, se embrulha e sai andando rua por rua, dizendo: olha, a iniquidade de vocês chegou até a presença de Deus. No prazo, amém, de alguns dias, Deus vai destruir essa cidade por completo por causa do pecado de vocês. Se arrependa enquanto é tempo. Ei, irmãos, se você saber o quanto é difícil profetizar, eu acredito que é por isso que Deus não nomeou, não colocou ninguém por profeta. Porque no mundo de hoje, irmãos, a rebeldia que o povo é hoje, só de você pregar, irmãos, meia palavra verdadeira, você já vira meme na internet. Imagine um verdadeiro profeta se levantar no dia de hoje, irmãos. Imagine isso, irmãos. Com tanta internet, com tanta fofoca, com tantas pessoas que estão aí para atacar, amém, para julgar, para condenar e desmentir, irmãos. E ele está anunciando: Deus vai matar, Deus vai destruir vocês por causa do pecado. E amém, a Bíblia diz que o rei daquele lugar proclamou, irmãos, um jejum. Diz: não vai comer nem animal, não vai comer criança, não vai comer ninguém. Vai ficar 3 dias sem comer, para que possa fazer um sacrifício a Deus e Deus possa nos perdoar. Vamos endireitar, vamos se arrepender, porque senão Deus vai nos matar. Quem pode entender, diga glória e aleluia. Irmãos, profetizar e acontecer é maravilhoso, mas agora profetizar e não acontecer, irmãos, dói na alma. Ele profetiza e ele diz: se Deus vai destruir essa cidade, o que eu vou ficar fazendo aqui? Amém, eu vou me esconder longe daqui, porque se eu quisesse morrer, tudo bem, mas eu não quero morrer. E ele se retira da cidade, vai até um lugar longe, e lá ele faz uma casa só para ele, uma espécie de cabana. Amém, fica ali dormindo, ou encostado em dormir. O sol quente, ele dormindo, irmãos, debaixo da cabana, o sol entrando pela cabana, pegando a cabeça dele, e ele começa a se entristecer, porque ele olha para a cidade,
olha para o céu e nada de acontecer, e nada de ninguém morrer, e nada de Deus matar ninguém, e nada da cidade ser destruída. E ele começa a chorar, dizendo: o que adiantou eu vim lá da minha terra? Eu já não falei que Deus é misericordioso? A Bíblia diz, irmãos, que ele começou a pedir a morte. Você é o profeta mais mentiroso que passou por aqui. Vim lá da minha terra com tanto sofrimento para vir mentir aqui em Nínive. E nada, irmãos, ele começa a chorar. Sabe por quê, irmãos? Tem uma coisa você entregar de você, e tem uma coisa você entregar de Deus. Preste atenção. Quando é Deus que usa, amém, um homem na terra, preste atenção. Existe uma coisa chamada tempo, e existe também, amém, o arrependimento. É quando Deus desiste, assim como Ezequias. Amém, o profeta foi até a casa de Ezequias, disse: você não vai morrer, e você vai, amém, você não vai viver, e você vai morrer agora. E quando ele ora, irmãos, ele vira para a parede e começa a orar, dizendo: Senhor, lembra do momento que eu tive na tua presença, quantas coisas eu fiz para ti, Senhor. Ele começa a orar e Deus começa a ouvir, e Deus se arrepende e diz para o profeta: pode ficar tranquilo, que Deus vai te acrescentar 15 anos mais. Aleluia. Nós temos que entender, irmãos. Porque tem gente que fica assim, ó, amém, vou ver, se falar aquilo lá, vou ver se é verdade. Aquilo aconteceu, isso não aconteceu, ei, preste atenção. Amém, Deus tem o tempo, Deus tem o momento certo de realizar, e Deus também tem o arrependimento. Aí um profeta que achou que conhecia Deus, achou que sabia quem era Deus, não conhecia Deus. Aí Deus olhou lá do céu e viu o rei, irmãos, amém, com roupa de saco. Viu o rei, irmãos, em jejum, toda a cidade, todos os animais, todo mundo que estava ali em jejum. Deus diz assim: para que eu vou matar esse povo? Se é um povo quebrantado, é um povo arrependido, não vou matar mais esse povo. Mas Jonas está chorando. Porque tem gente que fala assim: não, tem que acontecer o que eu falei, não importa se vai dar prejuízo, não importa se alguém vai perecer, amém, tem que acontecer o que eu profetizei. Ele está mais preocupado em acontecer o que ele falou do que o que Deus quer fazer, irmãos. Aleluia. Aí ele dorme de novo, homem que dormia. A Bíblia diz que quando ele dorme, Deus vai nascer assim, ó, imagine, num dia só. Ele dorme e durante a noite, amém, uma ramada vai nascendo, vai crescendo, e durante a noite fecha tudo, e ele fica debaixo daquela cabana com aquela ramada toda, e fica uma sombra maravilhosa, fica tudo fresquinho. E aí que ele dorme mesmo, e ele fica contente. Ele fala assim: isso aqui é uma presença de Deus, porque não existe uma planta nascer durante uma noite e já fazer sombra. É Deus aqui comigo. Ele começa a comemorar e começa a sentir a presença de Deus. Ei, irmãos, 10 horas da manhã, aquela sombra maravilhosa. Meio-dia, aquela sombra maravilhosa. Mas quando dá, irmãos, 3 horas da tarde, Deus permite uma lagarta vir até aquela planta e comer tudo de uma vez, e ele ficar novamente com a cabeça no sol. Aí, irmãos, ele começa a lembrar de novo. Eu vim lá de longe, passei o maior sufoco, andei, fui humilhado na rua, e agora não aconteceu nada. Eu perdi a morte, Deus não me deu uma sombra, e agora estou com a cabeça no sol. Deus, me mata de novo, quero morrer de novo. Aí Deus começa a ensinar ele, começa a dizer para ele assim: olha, você nem plantou essa planta, você nem regou essa planta, você não fez nada para que essa planta nascesse, e você se apegou com ela. E você viu a tristeza que deu depois que ela morreu? Você viu quando você ficou triste quando ela murchou? Mesmo assim é meu povo, mesmo assim é minha nação. Eu criei esse povo, eu zelei desse povo, eu livrei esse povo, eu cuido desse povo, e como é que eu ia matar esse povo de qualquer jeito? É assim que eu faço. Sabe o que Deus está te ensinando aqui essa noite? Sabe o que Deus está mostrando para você aqui essa noite? Que Ele tem cuidado de você, tem zelado de você.
E Ele não quer pôr um ponto final na sua vida. Ele não quer pôr um ponto final no seu ministério. Ele não quer pôr um ponto final nos seus projetos, nos teus sonhos. Deus está dizendo para você, se você quer, se você confia, ainda tem jeito. Irmãos, a pior dureza do coração do homem é ele se colocar num jugo só, dizer eu sou assim e acabou. Vai sofrer a vida inteira, vai perecer, vai pagar um preço muito caro. Mas Deus provou aqui que Ele mesmo é flexível. O mesmo Deus que disse que ia matar, porque Deus matava mesmo, porque Ele destruiu Sodoma e Gomorra, destruiu aquele mundo do tempo do dilúvio. Deus mata mesmo, Deus destrói mesmo, mas aquele mesmo Deus que destrói é o mesmo Deus de misericórdia e de oportunidade para aquele que se arrepende. Olha a importância do arrependimento, olha a importância do conserto, olha a importância, irmãos, da humilhação. Quem pode entender, diga glória a Deus e aleluia. Quando você se humilha, Deus Ele te exalta e mostra que Ele é Deus. Às vezes você tem sido chamado para fazer algo para Deus e você está dormindo. Sabia, irmãos, que quando você está dormindo, pessoas estão correndo risco de vida, pessoas estão quase morrendo, tem pessoas pagando um preço caro, irmãos. Sabia que se nós, irmãos, fôssemos mais esforçados, mais interessados para ganhar almas, para ganhar pessoas para Jesus, tinha menos pessoas lá fora, tinha menos pessoas na droga, tinha menos pessoas, irmãos, perecendo no mundo, mas estaria aqui ouvindo a palavra, recebendo algo de Deus. Às vezes, por nós não ouvir a voz de Deus, por às vezes ter vergonha até de nós mesmos, eu não tenho coragem de entrar naquele ambiente e falar isso, entregar o recado de Deus, falar o que está acontecendo. Às vezes, irmãos, ficamos intimidados, porque achamos que aquela pessoa tem mais direito do que nós, tem mais razão do que nós, é mais inteligente do que nós. Nunca ninguém que não serve a Deus será mais sábio do que você. Você pode ser o maior analfabeto do mundo, mas se você serve a Deus, você é mais sábio do que qualquer homem estudado. Porque o princípio da sabedoria é servir o Senhor, é temer o Senhor. Então, se uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ele é uma pessoa tola, é uma pessoa louca, sem ideia e sem sabedoria. Porque a maior sabedoria é você salvar a sua alma. Quem recebe, quem quer que aprendeu nessa noite, diga glória a Deus. Quem crê que Deus falou contigo nessa noite, diga amém, Jesus. Irmãos, faz os teus olhos para